Bem, pessoal, continuando aqui nossa explicação sobre os domínios vegetacionais do mundo, né? Vamos pensar agora nas baixas latitudes, né? Então, as latitudes mais próximas da região equatorial. Melhor dizendo, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A gente chama isso aqui de intertropical. Lembra das zonas climáticas? Nós já falamos disso. Bom, a gente vai falar primeiramente aqui das savanas, né? Vegetações savânicas. Existem em várias regiões do planeta. No Brasil são conhecidas como cerrados, né? Os brasileiros do Brasil Central, né? Até regiões do Nordeste, partes até do Sudeste e do Norte, dos interiores, né? Não das capitais, né? Mas dos interiores, conhecem os cerrados, já ouviram falar muito. Mas há muito mesmo que se dizer dos cerrados. Primeiro porque são formações vegetacionais muito interessantes e muito ricas. A primeira coisa que você ouve falar dos cerrados é o seu xeromorfismo. O que é isso, né? Xeromorfismo, aspecto seco. Esse xeromorfismo ele é muito ligado à questão da água. Vamos nos lembrar que são lugares onde ocorrem as savanas e os cerrados, são lugares que têm invernos secos, né? Então a gente tem a famosa estiagem, né, de inverno. E isso é determinante nesse xeromorfismo, nesse aspecto seco. Você caminhando pelos cerrados do interior do Brasil, não é difícil, no período do inverno, encontrar temperaturas mais altas durante o dia, né? E temperaturas mais baixas, apenas um pouco mais baixo, um pouco assim à noite. Mas isso em função do clima mais seco no inverno. Então, falta de umidade no ar, né, produz esse efeito da temperatura variar mais durante o dia, uma amplitude térmica diária mais alta, 30 graus ao meio-dia, 1 hora da tarde, 15 graus à noite, né? Isso acontece muito nessas regiões savânicas ou de climas tropicais que têm vegetação savânica. No Cerrado isso é muito típico. Então é muito comum você ver, por exemplo, a vegetação, as árvores cobertas de poeira ou com as folhas secas, com um aspecto seco. Esse aspecto seco, ele se deve à baixa alimentação de água no solo e no ambiente. Na verdade, a água está no subsolo. Então, são plantas de raízes profundas, muito complexas, portanto, no seu desenvolvimento, na sua adaptação. Elas são extremamente adaptadas, você vai ver isso em ecologia, em biologia, são extremamente adaptadas, elas evoluíram o máximo que puderam em adaptação, em se adaptar ao ambiente, né? Solos são pobres, os solos na superfície são secos, mas na profundidade é onde está a água. Então a gente pode dizer muitas vezes que são verdadeiras árvores subterrâneas, tente imaginar isso, certo? Isso é muito característico dos cerrados e, portanto, apesar desse aspecto seco, apesar de não ser muito valorizado assim pela beleza, os cerrados e as savanas têm uma relativa biodiversidade, sim. Cada vez mais está sendo descoberto isso, né? Está sendo descoberto isso no Brasil. Mas, por exemplo, lugares como África, você encontra essa situação de biodiversidade nos animais, principalmente. Os animais maiores, famosos, da memória de todos nós, as girafas, os elefantes, os leões, vivem nas savanas africanas. Quando a gente chega em ambientes mais úmidos dessas regiões tropicais, né, aqui a gente está falando de regiões tropicais, lembram disso? As florestas latifoliadas aparecem de novo. Mas aí é latifoliada mesmo, folhas realmente grandes, não é? Que nós vemos nas florestas tropicais, a Mata Atlântica. E vejam, nós temos florestas tropicais, como é o caso da Mata Atlântica brasileira, como são as florestas tropicais do Caribe, uma região bem bonita, né, em vários aspectos, mas também das florestas com muita biodiversidade. Que as florestas equatoriais,
O maior exemplo é a amazônica, né? Mas você também tem na África a floresta do Congo, uma imensa floresta equatorial no centro do continente da África. Essas florestas têm uma característica, guarde este nome. Por que você tem que guardar? Porque realmente, se você for fazer prova vestibular, Enem, você pode se deparar com este termo, ombrófila. Ombros de sombra, então é úmida e sombreada essa floresta, né? Sempre guarda muita umidade, porque as copas das árvores são muito altas. Olha aqui, a gente está falando disso, ó. As copas, a altura das copas das árvores varia muito, tem vários dosséis. Então tem vários níveis de tipos de altitude de árvore. E isso cobre o ambiente, tapa a entrada da luz solar no solo, fica sempre tudo muito úmido lá dentro. Né? Um ambiente todo fechado e, portanto, muito úmido, muito biodiverso. São densas, né? Folhagens densas, que a gente chama de mata fechada. Uma outra coisa que pode acontecer, e muitas vezes a gente se esquece disso, são os campos tropicais. Sim, eles existem. E você já ouviu falar dele no Brasil, por exemplo, os pampas. Mas cuidado, os pampas não são só do Brasil, são da América do Sul, Argentina e Uruguai também, né? O Pampa é a região onde vive o gaúcho, que você conhece no Brasil com esse nome, típico do Rio Grande do Sul. Mas na Argentina e no Uruguai também existe o gaúcho, que é o gaucho, a mesma coisa. É interessante essa classificação aqui, pessoal, guardem isso. Nos atlas, nos mapas e nas questões de geografia geral, pode aparecer com o nome de estepes. As estepes são vegetações baixas, campos, né, que acontecem também nos climas temperados. As famosas pradarias você vai ver nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, né? Então a grande planície americana. Mas aqui, os pampas. E, eventualmente, em outras regiões, nós vamos ter também essa vegetação, chamada estépica ou estepe, ou, como eu estou chamando aqui, campos. Tem os campos tropicais, tem os campos temperados, e nos campos tropicais o mais sui generis, assim, digamos, é a campinarana, que ocorre onde? Na Amazônia. Então, no norte dos estados aí, Amapá, Roraima, você tem os campos amazônicos. É uma região onde a umidade é um pouquinho menor, né, quente ainda, mas a vegetação é campestre, a campinarana amazônica. Isso tudo para dar a ideia para vocês dos campos tropicais ou estepes que ocorrem aqui também nas latitudes baixas, nos climas tropicais. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver algumas exceções, né, que ocorrem fora dessa lógica que eu coloquei para vocês, das latitudes e das zonas climáticas. Então, nós vamos ver algumas formações que acontecem fora disso. É uma exceção dessa regra.